Você já sentiu que o lugar que deveria ser o seu refúgio se tornou a fonte da sua maior angústia? Muitas pessoas carregam cicatrizes invisíveis causadas por palavras, julgamentos ou atitudes vindas de onde menos esperavam, dentro da casa de Deus. Mas o que poucos conseguem enxergar no momento da dor é que existe um propósito oculto nessas feridas que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Se você assistir este vídeo até o final, vai descobrir como converter essa decepção em uma força que você nem sabia que possuía. Vou te mostrar uma perspectiva bíblica que raramente é pregada, revelando por que Deus permite que o fogo amigo nos atinja. E como isso é, na verdade, o início de uma maturidade espiritual inabalável. Prepare o seu coração, porque o que eu vou te revelar nos momentos finais pode ser a peça que faltava para você finalmente encontrar a paz que tanto busca. Você já se pegou perguntando, em um momento de profundo silêncio e solidão, por que justamente no lugar onde a paz deveria reinar, você acabou encontrando o conflito, a discórdia e a rejeição? É uma sensação estranha, angustiante e, para muitos, quase insuportável, não é verdade? A gente atravessa a porta da igreja buscando um abraço, um consolo, uma palavra de esperança que nos ajude a suportar as cargas pesadas da vida lá fora, mas às vezes saímos de lá com um nó no peito, uma sensação de vazio e uma pergunta que não quer calar. Meu Deus, como isso pôde acontecer aqui dentro? Eu quero começar este diálogo honesto e profundo com você, fazendo uma pergunta que exige coragem para responder. Em algum momento da sua caminhada com Cristo, você sentiu que a sua confiança foi totalmente quebrada por alguém que você admirava profundamente na fé? Alguém que você via como um exemplo, um mentor ou um irmão de confiança? Como foi para você lidar com o impacto devastador de perceber que mãos que deveriam estar estendidas para ajudar foram as mesmas que apontaram o dedo ou empurraram você para o lado? Essa dor é mais latente e persistente porque ela atinge a nossa base de segurança existencial. Quando o mundo lá fora nos fere, a nossa tendência natural é correr para a igreja em busca de cura. Mas quando a própria igreja se torna o lugar da ferida, para onde é que nós devemos ir? Qual é o porto seguro quando o próprio porto está em chamas? Essa é a realidade de milhares de pessoas que hoje sofrem em silêncio, sentadas nos bancos ou, pior ainda, afastadas de tudo, tentando entender o que deu errado na sua experiência religiosa. A verdade que eu preciso te dizer hoje é que essa sua experiência, por mais isolada e única que pareça ser agora, é uma trilha que já foi percorrida por quase todos os grandes homens e mulheres das Escrituras Sagradas. A Bíblia não tenta maquiar a realidade. Ela não esconde as falhas humanas e não coloca filtros de perfeição nos relacionamentos entre o povo escolhido. Pelo contrário, ela expõe as vísceras das traições e das decepções para que possamos entender uma verdade fundamental. Deus nunca desperdiça a nossa dor. Vamos mergulhar juntos com calma na trajetória de José. Eu te convido a fechar os olhos por um segundo e tentar se colocar no lugar daquele jovem. Imagine a confusão mental, o pavor e o desespero de ser traído, não por inimigos de guerra, mas pelos seus próprios irmãos de sangue. José não foi ferido por estranhos em uma terra distante. Ele foi vendido como uma mercadoria por aqueles que cresceram com ele, que dividiram as brincadeiras da infância, que se sentaram à mesma mesa e comeram do mesmo pão, sob o olhar do pai. Você já sentiu essa sensação de traição vinda de quem deveria, por laços de sangue ou de espírito, te proteger e te amar incondicionalmente? O que passaria pela sua cabeça se você descobrisse que as pessoas em quem você mais investiu tempo e afeto estavam, na verdade, tramando a sua queda definitiva? É perfeitamente humano sentirmos raiva, um desejo ardente de justiça ou um isolamento tão profundo que nos faz querer sumir. Mas o segredo que a gente muitas vezes ignora, enquanto as lágrimas molham o travesseiro no escuro da noite, é que Deus estava orquestrando cada milímetro daquela injustiça sofrida por José. A ferida causada pela mão dos irmãos foi, de forma paradoxal,
o veículo que o céu utilizou para posicionar José exatamente onde ele precisava estar. Pense comigo, sem a traição, não haveria a viagem para o Egito. Sem a venda como escravo, não haveria a casa de Potifar. Sem a falsa acusação da mulher de Potifar, não haveria o cárcere. E sem o cárcere, José jamais teria interpretado o sonho do faraó e se tornado o governador que salvaria o mundo da fome. Deus usou o erro humano para cumprir um plano divino. Isso nos leva a uma reflexão poderosa que você precisa absorver agora. Será que essa situação difícil que você atravessa hoje, esse desprezo que você sofreu em um ministério que você amava, ou aquela fofoca maldosa que tentou manchar o seu nome, não é, na verdade, um redirecionamento estratégico de Deus? Às vezes, o conforto de uma comunidade onde todos nos elogiam pode nos deixar estagnados, satisfeitos com o pouco. Deus, em sua soberania, permite que o nosso ninho seja bagunçado para que sejamos forçados a abrir as asas e voar em direção a propósitos que exigem mais de nós. Você consegue enxergar a possibilidade, por menor que seja, de Deus estar permitindo essa decepção para te tirar de um lugar de dependência humana e te levar a uma dependência exclusiva e absoluta dele? Agora vamos olhar para a vida de Davi. Ele é, talvez, o maior exemplo bíblico de alguém que conheceu a dor terrível do chamado fogo amigo. Davi serviu ao rei Saul com uma integridade impecável. Ele colocou o seu talento musical à disposição para acalmar o espírito atormentado do rei. Ele arriscou a própria vida enfrentando gigantes e batalhas, que não eram suas por direito, mas sim por dever ao seu soberano. E qual foi a recompensa terrena de Davi? Saul, movido por uma inveja cega e um ciúme doentio, passou anos perseguindo Davi como se ele fosse um criminoso, tentando tirar sua vida de todas as formas possíveis. Imagine como era para Davi passar as noites escondido em cavernas úmidas, olhando para o teto de pedra e perguntando em oração: Senhor, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo certo, eu obedeci, eu servi com amor. Porque quem deveria me abençoar e me ungir está tentando me destruir? Você já se sentiu assim? Já sentiu que quanto mais você se dedica a uma obra ou a uma liderança, mas você parece ser alvo de críticas infundadas e perseguições? Como manter a postura, a dignidade e a integridade de caráter quando as autoridades espirituais ao seu redor agem de forma diametralmente oposta aos princípios que elas mesmas pregam no púlpito? Davi teve oportunidades claras de se vingar. Ele teve a vida de Saul literalmente em suas mãos dentro daquela caverna escura. Mas ele tomou uma decisão que mudou a história. Ele escolheu não tocar no ungido do Senhor. Davi entendeu algo que nós precisamos aprender com urgência. Se quisermos ter paz, a falha de um líder não anula o propósito de Deus na vida de quem é liderado. Davi não permitiu que a loucura e a maldade de Saul corrompessem a pureza do seu próprio coração. E essa é a grande armadilha da ferida na igreja. Muitas vezes, para nos protegermos de quem nos feriu, acabamos nos tornando parecidos com eles. Criamos cascas de proteção, nos tornamos cínicos, frios e desconfiados. Mas Davi permaneceu Davi. Isso nos faz pensar até que ponto a sua fé é real por si só e até que ponto ela depende do comportamento exemplar das pessoas que te cercam. É um exercício exaustivo e doloroso separar a instituição dos indivíduos, eu sei. Mas é exatamente nesse campo de batalha das emoções que a sua verdadeira maturidade espiritual é forjada pelo fogo. O que Deus está tentando moldar no seu caráter através dessa decepção específica que você viveu recentemente, talvez Ele esteja te convidando para um relacionamento muito mais vertical, onde a voz do Pai seja muito mais alta e clara do que qualquer murmúrio ou crítica humana. Já passou pela sua mente que essa ferida pode ser o bisturi de Deus removendo as muletas espirituais da sua vida? Às vezes, sem perceber, nos apoiamos excessivamente na aprovação do pastor, no aplauso do ministério de louvor, no reconhecimento dos cargos que ocupamos. E quando tudo isso nos é tirado de forma injusta, sobra apenas o que realmente importa: a nossa identidade em Cristo. Quem é você quando não tem um cargo?
Quem é você quando ninguém está te elogiando nos corredores da igreja? Jesus, o nosso Mestre e Salvador, foi aquele que experimentou o ápice absoluto de toda decepção institucional e relacional que se possa imaginar. Ele foi levado a um julgamento ilegal e injusto pelos líderes religiosos da sua própria nação, aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo. Ele foi entregue aos carrascos com um beijo de Judas, um dos seus 12 amigos mais íntimos, alguém que caminhou com ele, viu milagres e comeu do seu pão. Ele foi negado por Pedro, o homem que jurou dar a vida por ele apenas algumas horas antes. No momento mais crucial da cruz, ele olhou para baixo e viu que quase todos haviam fugido. Se o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus sem pecado, passou pela dor lancinante da traição, da calúnia e do abandono dentro do contexto religioso, porque nós, seres humanos falhos, nutrimos a ilusão de que passaríamos por este mundo sem sermos tocados por essas mesmas dores. A grande questão que eu quero depositar com carinho no seu coração hoje não é por que me feriram, mas sim o que eu vou permitir que essa cicatriz faça comigo daqui para frente. Você vai deixar que essa dor se transforme em um abscesso de amargura que contamina todas as suas outras relações e te afasta da comunhão? Ou você vai permitir que o Espírito Santo transforme essa marca em uma evidência de que a sua fé é genuína e sobreviveu ao pior dos invernos? É de suma importância compreendermos que a igreja visível aqui na Terra é um campo onde crescem juntos o trigo e o joio. É um ambiente onde convivem pessoas que estão sendo curadas e pessoas que ainda estão profundamente mergulhadas em seus próprios traumas e processos de libertação não resolvidos. A igreja, por sua própria natureza e missão, é um hospital de almas. E em hospitais, meu querido irmão e minha querida irmã, o que mais encontramos são pessoas doentes, fragilizadas e, por vezes, contagiantes em suas próprias dores e amarguras. O grande equívoco da nossa geração foi esperar que o hospital fosse um hotel 5 estrelas, onde todos os funcionários e hóspedes nos servissem com uma perfeição angelical. Quando um doente no leito ao lado, em meio ao seu próprio delírio de dor, esbarra na sua ferida aberta, isso dói intensamente. Mas precisamos lembrar que ele também está em tratamento, muitas vezes sem nem saber que está doente. Você já parou para tentar olhar para quem te feriu com um olhar de profunda misericórdia, percebendo que aquela atitude agressiva ou excludente é, na verdade, um sintoma de uma alma que talvez esteja ainda mais ferida e perdida do que a sua? Eu sei que é um pedido difícil, quase sobre-humano. Pedir para quem está sangrando ter compaixão de quem está segurando a faca. Mas o perdão bíblico não é sobre o bem-estar do outro. É sobre a sua própria libertação. Perdoar não é dizer que o erro foi aceitável. É decidir que você não vai mais carregar o lixo emocional de ninguém dentro do templo que é o seu corpo. Entender a profundidade e a extensão desse ensinamento é o que separa os cristãos infantis dos verdadeiros adoradores que o Pai procura. Se você compreende que a sua jornada final é com Deus e que as pessoas ao seu redor são companheiras de viagem, algumas que ajudam a carregar o fardo e outras que, infelizmente, tornam o fardo mais pesado, você alcança uma paz que as circunstâncias externas não podem abalar. Por essa razão, eu te peço de todo o coração, não subestime a importância de absorver cada palavra desta mensagem. Isso não é apenas um vídeo para passar o tempo. Pode ser a resposta exata para aquele seu clamor desesperado de madrugada, quando você disse a Deus que não tinha mais forças para continuar. O ato de deixar o seu like e se inscrever neste canal é muito mais do que um suporte técnico. É uma forma de você plantar uma semente de cura na vida de outras pessoas que, assim como você, estão prestes a desistir de tudo por causa de uma palavra maldita, de um olhar de julgamento ou de uma exclusão injusta. À medida que avançamos ainda mais fundo nesta reflexão, perceba que a cura que vem do trono de Deus raramente se manifesta através do esquecimento total do ocorrido. Deus não apaga a nossa memória como se fôssemos máquinas. Ele faz algo muito mais grandioso. Ele ressignifica a nossa história. É como uma fratura óssea que
depois de ser corretamente tratada e consolidada, torna aquele ponto do osso ainda mais denso e resistente do que era antes da quebra. Você já reparou como os instrumentos mais afiados e úteis nas mãos de Deus são justamente as pessoas que passaram pelas maiores provações de caráter e pelas decepções mais amargas em seus relacionamentos. Parece haver algo no sofrimento que limpa a nossa lente espiritual. De repente, paramos de buscar o entretenimento gospel. Paramos de buscar as bênçãos materiais como prioridade e passamos a buscar, com uma fome desesperada, apenas a face do Senhor. Suas orações não mudaram de tom depois que você foi ferido? Elas não se tornaram mais reais, menos ensaiadas e muito mais profundas? Se antes você orava com frases religiosas prontas, agora você ora com o coração na mão, com a alma despida diante do Criador. E é exatamente essa nudez espiritual, essa ausência de máscaras, que atrai a presença manifesta do Espírito Santo de uma forma que você nunca experimentou nos tempos de perfeição. Deus permite que sejamos feridos dentro do ambiente religioso para queimar, de uma vez por todas, os ídolos que nós mesmos ajudamos a erguer. Sim, nós criamos ídolos modernos dentro das nossas congregações. O ídolo da igreja ideal, o ídolo do líder carismático infalível, o ídolo da comunidade de amigos que nunca nos decepciona. Quando esses ídolos de barro caem e se estilhaçam diante dos nossos olhos, o susto é grande, mas o que sobra é o que é eterno. Sobra você, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Sobra a essência do que significa ser um seguidor de Jesus. E é nesse cenário de escombros emocionais, onde tudo o que era humano ruiu, que a sua verdadeira espiritualidade começa a ser construída sobre um fundamento que não depende de opiniões, humores ou aprovações humanas. Você está realmente pronto para abandonar a casca seca da religiosidade e abraçar uma vida espiritual vibrante, que não se abala com as tempestades dos relacionamentos interpessoais? O que mudaria na sua fisionomia, na sua saúde e na sua disposição se você decidisse, hoje, perdoar genuinamente quem te ofendeu e caminhar com a cabeça erguida, sabendo que o seu valor não é definido por quem te rejeitou? Em revelação poderosa que eu prometi lá no início e que eu quero que você grave com letras de fogo na sua mente. A sua ferida não é um atestado de que Deus te abandonou ou de que você está no caminho errado. Pelo contrário, muitas vezes, a perseguição e a dor que surgem de dentro do ambiente cristãos são os selos de que você carrega algo tão precioso, que incomoda as trevas que ainda habitam em corações não totalmente entregues. Deus está te dando um doutorado em resiliência. Como você poderia consolar um irmão que foi injustiçado se você mesmo nunca tivesse sentido o frio da injustiça na pele? Como você poderia pregar sobre o poder do perdão se você nunca tivesse tido algo realmente imperdoável para entregar nas mãos de Deus? Deus está forjando em você uma autoridade que não vem de um diploma de teologia ou de uma ordenação pastoral, mas que vem da experiência de ter sido moído e ainda assim ter permanecido fiel. Não jogue fora todo esse aprendizado e toda essa autoridade espiritual no lixo da amargura e do ressentimento. Lembre-se sempre, em todos os dias da sua vida, o chamado que Deus colocou em você é irrevogável. Se o Senhor plantou um sonho, um projeto ou uma palavra específica no seu coração, nenhum ser humano na face da terra, por mais poderoso, influente ou santo que pareça ser, tem autoridade legal ou espiritual para cancelar o que o céu já decretou a seu respeito. Eles podem tentar dificultar o percurso, podem fechar as portas dos templos físicos, podem retirar o seu nome de listas e escalas, mas as portas que o Rei dos Reis abre, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de fechar. A única aprovação que você realmente necessita para cumprir o seu destino na terra já foi dada por Jesus na cruz do Calvário quando ele disse: está consumado. O resto são apenas detalhes da jornada. O tempo, que é o Senhor da razão sob a mão de Deus, se encarregará de mostrar quem estava verdadeiramente alinhado com a vontade do Pai. Enquanto o tempo passa, foque na sua cura.
Permita que o bálsamo de Gileade penetre em cada poro da sua alma, removendo as toxinas do ódio, da vingança e da tristeza profunda. Peça a Deus um coração de carne, que sinta, mas que seja forte, que ame, mas que não seja ingênuo. Se esta mensagem de hoje encontrou um lugar de descanso na sua alma, e se você sente que, enquanto eu falo, as escamas estão finalmente caindo dos seus olhos e o peso está saindo dos seus ombros, eu quero te convidar a realizar um ato de fé agora mesmo. Não deixe essa revelação apenas no campo das ideias. Faça algo prático para selar essa cura. Eu quero que você escreva aqui embaixo, nos comentários, uma frase que servirá como um decreto espiritual para a sua nova fase. Escreva: minha fé está em Deus e não em homens. Ao digitar essas palavras, você está declarando para si mesmo, para o mundo físico e para o mundo espiritual, que as atitudes erradas dos outros não possuem mais o controle remoto das suas emoções e nem o poder de paralisar a sua caminhada com o Criador. Eu me sinto profundamente honrado e feliz por você ter me acompanhado até este momento final deste vídeo tão longo e necessário. Isso é uma prova cabal de que você não é uma pessoa superficial, que vive de frases de efeito em redes sociais, mas sim alguém que busca as águas profundas do entendimento bíblico e emocional. Se você chegou até o final deste vídeo, parabéns. Você faz parte de uma minoria que valoriza a verdade acima do conforto. Por favor, se este conteúdo te ajudou a respirar melhor hoje, confirme se você já se inscreveu no canal e se deixou o seu like. Essas pequenas ações são o combustível que nos permite continuar produzindo mensagens densas e transformadoras como esta para milhares de pessoas que estão sofrendo em silêncio. E como eu sei que a sua sede de Deus é grande e você deseja continuar esse processo de restauração, eu preparei algo especial para você. Não termine a sua busca por aqui hoje. Está aparecendo agora na sua tela, à direita ou à esquerda, um outro vídeo que eu preparei com muito critério. Ele é a continuação exata do que conversamos e contém o próximo passo prático para que você viva uma vida cristã, livre de pesos e cheia de propósito. Clique nesse vídeo agora mesmo. Não perca esse impulso de cura que começou aqui. Vamos continuar essa conversa lá. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento humano, guarde o seu coração e os seus pensamentos hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. Você é amado, você é escolhido, e o seu fim será muito maior do que o seu começo. Nos vemos no próximo vídeo.